Louvado seja o teu nome, meu Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Bendito seja o Senhor. Filipenses, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Novo Testamento, depois das cartas aos Coríntios, Gálatas, Efésios, vem Filipenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 11. Amém? Todos acharam? Então vamos à leitura da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Curva a sua face, feche os seus olhos. Pai amado, continua conosco. Espírito Santo, encontre liberdade em nossos corações nesta noite e ministra em nossos corações a tua palavra. Ministra o teu querer, a tua vontade, ó Senhor. Que haja quebrantamento, ó Deus, de corações. Que haja, Senhor, nesta noite, sensibilidade do teu Espírito à tua igreja. Que o Senhor ministre no mais íntimo e profundo do nosso coração, de maneira que haja transformação, que haja libertação, que haja cura, mas sobretudo conversão das nossas almas. Espírito Santo, sinta-se à vontade em nosso meio. Fala conosco em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Podei-vos sentar com a sua Bíblia aberta. Vamos continuar ainda acompanhando esse texto. O tema da nossa mensagem hoje é a verdadeira justiça. Quem escreveu esta carta foi o apóstolo Paulo. Paulo, por diversas vezes, falou a respeito da justiça de Deus. E eu pergunto para você, o que é justiça para você? O que é a justiça
de Deus. O que você interpreta como a verdadeira justiça? A justiça de Deus, ela é diferente da justiça do homem. Muitos acham que a justiça de Deus é aquele momento de condenação, castigo, o momento que a pessoa paga por algum erro. Mas a justiça de Deus não é essa justiça. A justiça de Deus, ela é a vontade de Deus para o homem. A justiça de Deus é aquilo que é desejo do Senhor para o homem. A justiça de Deus é a vontade de Deus para o seu povo, para os seus escolhidos. Amém? E Paulo fala sobre esta justiça aos filipenses. Paulo vem aqui novamente falar a respeito da justiça, da vontade, do querer, do desejo de Deus para nós. E Paulo fala algumas coisas que hoje nós iremos aprender. 3 itens que são essenciais, que venhamos ter conhecimento, entendimento a respeito do que Paulo fala. A primeira coisa que Paulo cita ao falar da justiça de Deus é que nós devemos nos alegrar no Senhor. Ele começa esse capítulo dizendo: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. E o que Paulo quer dizer com alegrai-vos no Senhor? Muitas vezes nós confundimos a verdadeira alegria. Alegria com momentos. A verdadeira alegria não é aquela que vem do homem, mas aquela que vem de Deus. E a alegria não pode anular o propósito de Cristo em nossas vidas. A verdadeira alegria, ela deve ser vivida de maneira que agrade ao Senhor. Amém? A verdadeira alegria, ela não pode transgredir o desejo de Deus para as nossas vidas, não pode anular o querer do Senhor. Amado, está muito frio aí? Ou não? Está frio aí? Só uma pessoa levantou a mão, então o restante venceu. Se tiver frio, a gente desliga as centrais. Olha que legal. Antes a gente perguntava se estava calor, né? Agora pergunta se está frio. Ô, bênção. Deus é maravilhoso. Amém? Então, a alegria do Senhor, ela é diferente daquela que nós imaginamos. Preste atenção em algo. Quando nós estamos passando por problemas, quando nós estamos passando por dificuldades, por desertos, por lutas, por sofrimento, tristeza, desânimo, nós lembramos de Deus. Muitas vezes corremos para a casa dele, passamos a ter uma vida de oração que antes não tínhamos, passamos a dizer que temos fé, que cremos que a situação vai passar, fazemos jejuns, orações, muitos até se tornam crentes e cristãos naqueles momentos de luta, de sofrimento, num momento de tristeza. E durante essa jornada pelo deserto, muitos de nós nos fortalecemos no Senhor e conseguimos vencer as nossas lutas. Muitas vezes naquela caminhada em busca por nossas conquistas, por nossos sonhos e projetos, nós buscamos a força do Senhor.
Mas quando saímos desse deserto, no momento em que Deus olha para nós, olha para a nossa fé e realiza ali as nossas petições, entrega as nossas bênçãos e faz com que saiamos do deserto, nesse momento está o perigo. Porque enquanto você está ali buscando, se fortalecendo, você está na direção e na vontade de Deus. Mas quando recebe a bênção, que a alegria vem, muitos não vigiam. E é nesse momento que Satanás muitas vezes se aproveita. Não é ele que vai fazer você errar ou pecar, mas ele vai se aproveitar daquele momento para fazer você cair, para fazer você sair da verdadeira alegria que agrada a Deus. A Bíblia diz que o inimigo ele está como um leão feroz em derredor, tentando tragar a sua presa. Imagine um exército quando vem da guerra, depois da vitória, vai festejar. E é neste momento que muitas vezes nós caímos. Porque no momento da empolgação, no momento ali da euforia, da vitória, tomamos atitudes que às vezes são desagradáveis ao Senhor. Atitudes que muitas vezes distanciam o Espírito de Deus de nós. Atitudes que muitas vezes entristecem o coração do Senhor. Atitudes que às vezes levam o nosso irmão mais fraco a sair da presença de Deus. Atitudes que muitas vezes anulam o sacrifício e o propósito de Cristo na cruz. É no momento em que estamos desarmados que está o perigo. A força que adquirimos no momento do deserto, no momento das lutas, ela deve ser guardada e usada no tempo também da alegria. Precisamos estar a todo momento vigilantes, prestando atenção em tudo que acontece, pulando aqui, mas do outro lado olhando, para que não venhamos ter passado por momentos de luta e chegar o dia da vitória nós perdermos aquela bênção ou transformarmos aquela bênção em uma maldição em nossas vidas. Então Paulo ele diz: alegrem-se no Senhor. E em um outro momento da Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então a verdadeira alegria não é aquela que traz ânimo à nossa carne, prazer à nossa carne. Como alguns anos atrás eu imaginava. Quando eu ia lá para o Cidade Folha em Belém pular, beber. Ai, eu estou tão feliz, estou tão alegre. Não é essa alegria que regozija a carne. Aquela alegria depois de tomar umas que tu fica assim, meio sorridente. Aquela que te faz falar abundantemente. Tem pessoas que nem falam, mas quando a bebida já fez o efeito ali, conversam, brincam, a gente até acha estranho. E é uma ilusão, é um engano, porque naquela alegria, muitas vezes, nós agimos de maneira desagradável ao Espírito de Deus. Às vezes, naquela alegria, não vigiamos e ofendemos alguém. Então essa alegria que não vem de Deus, mas vem da carne, muitas vezes anula o propósito de Cristo. Nessa alegria, quantos se prostituem? Nessa alegria, quantos caem em precipícios que não têm volta? Ou em precipícios que destroem a sua vida, destroem a sua família. Então precisamos estar atentos, vigilantes a todo momento, a todo instante.
aprendendo mais do Senhor, aprendendo mais da palavra de Deus. O segundo item que Paulo nos fala aqui neste momento, ele fala aos filipenses, mas nós podemos trazer para os nossos dias de hoje. Paulo, ele nos diz para termos cuidado. Cuidado com quem e com o quê? Com os cães, com os maus obreiros e com a falsa circuncisão. Quem são os cães que Paulo está dizendo? Quem são os maus obreiros? Quem são esses? Que falsa circuncisão é essa? No momento em que Paulo citou isso, ele estava tratando a respeito dos judaizantes, que eram aqueles que seguiam a religião dos judeus, que seguiam as leis de Moisés, daqueles que eram religiosos ao extremo, que aparentemente cumpriam toda a lei, todas as regras, mas no seu interior estavam distante de Deus. Ele disse: cuidado com esses, com a falsa circuncisão. O que isso significa hoje para nós? Naquela época, essas pessoas, elas se convertiam a Cristo, aceitavam Cristo, porém não se desligavam do entendimento de que a obra salva. Queria fazer com que as pessoas que se entregavam a Cristo, ao Evangelho das Boas Novas, da salvação pelo amor e pela graça, e não por obras humanas, eles queriam que essas pessoas se convertessem ao judaísmo, se convertessem às leis de Moisés. Eles estavam pregando que os novos convertidos precisavam ser circuncidados, que os novos convertidos precisavam continuar vivendo como eles viviam antes. E estavam levando muitos, ao invés de ir para mais próximo de Cristo, estavam distanciando de Cristo. A falsa circuncisão que Paulo diz aqui fala a respeito da marca. Aqueles homens queriam que os novos convertidos fossem circuncidados. Naquela época, a circuncisão era para aquele povo que era escolhido, o povo que fazia parte do povo escolhido do Senhor, dos israelitas. A circuncisão significava a marca de Deus sobre o homem. Só que quando Cristo veio e realizou o seu propósito, Ele nos mostrou que a verdadeira circuncisão não está em você cumprir regras, que a verdadeira circuncisão não está mais na sua carne, que você não precisa se flagelar, que você não precisa se cortar, que você não precisa mais fazer nada para ter a marca do Cordeiro, a marca do Senhor, a marca do Espírito de Deus. Porque a marca de Deus em nós é Jesus Cristo. A marca de Deus no homem está ligada a Cristo. E todo aquele que crê em Cristo e recebe-o como Senhor e Salvador, esse é marcado pelo Espírito de Deus. Então a verdadeira circuncisão não é por obras, não é pelo que você faz, não é pelo que você diz, mas é pelo que você vive segundo a vontade de Deus e não segundo a sua própria vontade. Naquela época,
Eles se preocupavam extremamente em obedecer regra por regra. E não estava errado. Porém, o que estava errado e ficava visível era que o seu interior estava distante da presença de Deus. Eram homens que não estavam de dentro para fora convertidos, mas estavam vivendo de aparências. E não é o que Deus quer de nós. O Senhor não quer que vivamos de aparências. O Senhor não quer que venhamos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador e viver apenas de aparências. O Senhor não quer que venhamos ser cristãos somente quando vestimos a roupa e viemos à igreja. O Senhor não quer que nós venhamos ser religiosos, mas o Senhor quer que venhamos ser seus filhos. Filhos que obedecem e seguem ao Pai aonde quer que estejam. E a verdadeira circuncisão é essa, é você espelhar a presença de Jesus na tua vida. Essa é a verdadeira circuncisão. É você andar segundo a palavra de Deus. Amém? Olha o que acontece hoje. Muitos citam aquilo que ouviram. Olha, isso aqui está errado você fazer. Aí por quê? Porque está errado. Mas não leem a palavra. Não buscam aonde que está escrito. Tem muitos cristãos, crentes, que estão perdendo a salvação dentro da igreja. Acham que estão salvos por cumprirem regras. Mas fora vivem como qualquer pessoa deste mundo. Vivem por seus próprios conceitos, por suas próprias verdades, por aquilo que julgam ser correto. E não é assim que Deus nos chamou para viver. Ele nos chamou para viver segundo as verdades dEle, segundo os conceitos dEle, segundo os seus princípios. E só haverá uma verdadeira conversão quando você se dedicar em aprender a verdade. Que verdade? A verdade da pastora Fabrícia? Não. Mas a verdade de Cristo Jesus, o Salvador deste mundo. Diga amém. Quando você parar para aprender mais de Deus, para que você não seja enganado, para que você não seja levado como a onda do mar, que vai para onde o vento leva, porque não buscou conhecimento e foi enganado. Esse cuidado que Paulo diz, é para nós termos também vigilância naqueles que nós convivemos. Se você está perto de pessoas que se dizem cristãs, mas que você olha para as suas vidas e vê que elas não servem a Deus de verdade, cuidado, para que você não seja influenciado para distante do Senhor. Esses são os falsos, os cães, aqueles que estão se enganando, são os lobos no meio de ovelhas. Precisamos nos atentar para os verdadeiros ensinos. Amém, igreja? Procurar conhecimento da palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: conhecereis
a verdade vos libertará. Qual verdade você tem buscado para a tua vida? Qual é a verdade que tem regido a sua vida? A verdade daquele irmão que te fala sobre a Bíblia? Ou a verdade que você ouve o irmão falando e vai para a Bíblia confirmar? Você deve pegar a tua Bíblia quando chegar na tua casa e ver se aquilo que eu falei está condizente ao que está escrito. Anote. Chegue na sua casa, leia. Cuidado. Não pense que na igreja você vai encontrar somente pessoas santas, perfeitas, imaculadas. Que não vai. Porque todos nós estamos aqui a uma busca. E a nossa busca é Cristo. Se você deixa de buscar a Deus por causa do irmão que você viu lá fora fazendo algo que não devia fazer, eu não vou naquela igreja não. Por causa do irmão, então você vem para a igreja por causa daquela pessoa que se diz cristão, mas lá fora não está testemunhando Cristo. Então você não está em busca de Cristo. Se você julga a igreja por conta daqueles que não testificam, não testemunham o nome de Jesus, você não está em busca de Jesus. Nós temos que olhar para Cristo e buscar crescer nele, aprender dele. Diga amém. Diga glória a Deus. Paulo, ele fala que se havia alguém que podia viver na carne, era ele. Como assim na carne? Muitos naquela época se julgavam salvos porque praticavam as leis, porque eram escolhidos do Senhor. E ele disse que se fosse por isso, ele seria o primeiro a se glorificar. Porque ele era um homem irrepreensível segundo as leis. Ele era descendente dos israelitas da tribo de Benjamim. Ele era conhecedor da palavra, e não só conhecedor, mas ele era um praticante. Um homem reconhecido pelo seu conhecimento, pela sua integridade, pelo seu caráter, respeitado por todos, mas era perseguidor dos cristãos. E quando teve um encontro com Cristo, o que foi que Paulo fez? Continuou pregando as leis de Moisés? Não. Continuou se declarando salvo só porque era judeu? Não. Mas ele disse que ele pegou toda essa capa e jogou no lixo, porque para ele não prestava mais. O que adianta eu dizer sou pastora, se esse cargo não vai trazer salvação para mim? O que adianta eu ser alguma coisa que eu achar, se isso não vai me trazer salvação? Porque a salvação está em Cristo e a permanência nela está no meu modo de viver. Paulo pegou tudo isso e jogou no lixo. E disse: agora eu vivo por Cristo, por causa dele eu abandono isso. Eu quero Cristo. Ele teve uma mudança extraordinária de vida. Cuidado com aqueles que te dizem que não tem nada a ver fazer isso ou aquilo.
Se não tem nada a ver, não tem nada a ver, aonde que está escrito? Aonde você baseia o teu nada a ver? Cuidado. Às vezes nós achamos que estamos já com Deus, na presença dEle, ou que Ele está conosco, mas quem nos garante isso? Ele está segundo quem? Hoje eu dei um exemplo de manhã a respeito da vida de Sansão. Sansão achava que estava fazendo tudo certo. Querido, olhe só, preste atenção. Nós não podemos viver uma vida de engano. Nós precisamos olhar para as nossas atitudes. Nós precisamos olhar para a nossa maneira de caminhar, de andar. Sansão veio de um milagre. Sua mãe era estéril, ele foi escolhido por Deus para ser o libertador. Naquele momento, porque o povo de Deus estava oprimido pelos filisteus. Depois você lê a história em Juízes, capítulo 6, se eu não me engano, ou é 9. Onde fala de Sansão. Foi escolhido. Foi separado. Mas quando cresceu, se afastou da presença de Deus. Quando ele viu o poder de Deus ali nele, ele derrotava qualquer um. Aí começou a se encher de si mesmo. E aí está o perigo. Porque achamos que as vitórias foi por conta da força dos nossos braços. Cuidado com a falsa circuncisão. Cuidado com o ego. Cuidado com a soberba. Sansão começou a inflar. E começou a sair da presença de Deus, achando que estava tudo certo. Porque ele começou a tomar o caminho do erro. Pegou no animal morto, comeu o mel que tirou do animal morto. Depois você lê o porquê ele não podia fazer isso. Começou a se envolver com filisteias. Começou a se prostituir. E achava que estava tudo bem. Porque ele lutava, Deus dava vitória, mas ele estava vivendo uma vida de pecado. Assim são os cães. Aqueles que se dizem cristãos, acham que o Espírito do Senhor está dentro dele, mas estão vivendo uma vida de pecado. Uma vida de aparência, de engano. Cuidado, querido. Temos que vigiar e orar para que não caiamos em tentação. Ou para acharmos também que estamos com Deus e não estamos. Que o que nós já vivemos já está bom, que já está bom para Deus. Cuidado, para você não se acostumar com o pecado e achar que está salvo. Sansão se acostumou com o pecado. Mas eu te digo que a misericórdia do Senhor, ela nos alcança sim. Deus, Ele é misericordioso. Ele nos dá a oportunidade dia após dia de mudarmos, como deu para Sansão. Só que chega uma hora que a misericórdia dá lugar ao juízo de Deus. Juízo é diferente de justiça. A justiça é a vontade. O juízo
ele já é a condenação. É o resultado daquele que não aceita a misericórdia. Sansão estava lá achando que estava cheio de Deus. E o que aconteceu? Estava totalmente vivendo uma vida distante. E um belo dia, acordou achando que ia, com todo o poder, destruir os filisteus novamente. Inflou o peito e disse: esses filisteus não são nada. Chegou lá, o que aconteceu? O orgulho, a soberba e o ego dele fez com que ele tivesse seus olhos furados. O pecado, ele nos leva para o fundo, dia após dia. Se nós não pararmos, olharmos para a nossa vida, julgarmos a nós mesmos, pelos nossos atos, pelas nossas ações, e determinarmos a mudança. Que mudança? Fazer a vontade de Deus. Se nós não fizermos isso, dia após dia vamos nos afundando mais. E muitas vezes caímos na ilusão como Sansão, que achava que estava cheio de Deus, e o que aconteceu? Foi preso. Tudo podia ser diferente se ele tivesse escolhido realizar o querer de Deus e não o seu próprio. E naquele dia ele foi preso. Parou de ver porque teve seus olhos furados. E aí foi que caiu a ficha. O que eu fiz da minha vida? Meu irmão, todo dia Deus te chama. Quantas vezes você vai insistir em rejeitar a Deus e a presença dEle? Não queira chegar ao ponto que Sansão chegou. Eu acredito que naquele instante Sansão viu que tudo podia ter sido diferente se ele tivesse escutado a voz de Deus através da vida dos seus pais, que lhe ensinaram disseram para ele: meu filho, não existe mulher aqui em Israel para que você case. E você vai escolher aquela no meio do povo inimigo. Mas ele teimou e foi. Quando estamos cheios de nós mesmos, corremos o risco de ficarmos cegos e não vermos que estamos fazendo tudo errado. Quando Sansão acordou, era tarde demais. Quando ele viu: olha onde eu estou, empurrando aqui uma madeira, trabalho forçado, cego. Foi quando ele lembrou de Deus. Não deixe para lembrar de Deus quando você estiver no fim do poço. Mas a misericórdia de Deus, ela é tão grande, que Deus ouviu uma oração, a última oração de Sansão. Ele olhou para o seu coração e viu que naquele dia Sansão se arrependeu. E Sansão foi levado para o templo dos filisteus e lá foi colocado como palhaço para ser zombado por aquele povo. Foi motivo de desonra ao nome de Deus. Mas naquele dia, Sansão conseguiu realizar o propósito da vida dele, porque ele clamou a Deus, pediu perdão ao Senhor e disse que por uma última vez o Senhor
concedesse do seu espírito. E em um só dia Sansão matou todos aqueles filisteus. Porém, também perdeu a sua própria vida. Tudo poderia ter sido diferente se ele tivesse feito uma escolha. Quantas vezes nós perdemos bênçãos nas nossas vidas por causa de uma escolha? Quantas vezes perdemos bens preciosos por causa do nosso orgulho, por causa da nossa soberba? Perdemos a mãe, perdemos o pai porque não temos coragem de ir até eles pedir perdão. Achamos que somos os mais corretos. Não vou lá na casa de mãe, de pai, porque não me dá valor, não liga para mim, também não vou ligar. Quantos estão vivendo a sua vida assim? Perdendo a oportunidade de viver uma vida agradável com seus próprios pais. Por causa do seu orgulho, da sua soberba. Quantos já passaram por isso? Viveram por um tanto de tempo com raiva de seus pais. E foram lamentar no dia da morte, em cima de um caixão. Segure as crianças, por favor, queridos. Não deixe para lamentar quando não tiver mais jeito. Quantos choraram a morte do pai? Não foi nem a morte, mas a dor de não ter conseguido vencer o orgulho, de ter ido ao pai, pedido perdão achando que o pai era o errado. Só conseguiu olhar uma situação, esqueceram de tudo de bom. Às vezes é assim, querido, a gente perde. Porque olhamos para um pequeno erro e esquecemos das coisas boas que já fizeram para nós. Quantos perdem sua esposa, seu marido, seus filhos por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa do ego. Foi isso que aconteceu com Sansão. Ele perdeu tudo e a própria vida, porque ele se tornou um cão, um mau obreiro, viveu uma falsa circuncisão. Existem coisas que depois não dá para voltar atrás. A dor fica. Não deixe para buscar a Deus quando você já estiver no fundo do poço. Como aconteceu com Sansão. Tudo poderia ter sido diferente na vida de Sansão. Ainda pela misericórdia do Senhor, ele foi salvo. Mas ele perdeu longos anos de vida que ele poderia ter vivido se tivesse feito diferente, se tivesse reconhecido o orgulho antes da derrota. E às vezes estamos vivendo perto de pessoas que ao invés de nos levarem para perto de Deus, diz, cara, dá o troco. Vai lá, paga na mesma moeda. Ei, não te humilha não. Levando você a fazer aquilo que é mal diante do Senhor. Eu não estou dizendo que você tem que ser besta, não. Mas eu estou dizendo que você deve olhar para aquilo que é agradável a Deus e não ao homem, nem muito menos ao teu próprio ego. Incline teus ouvidos ao Senhor. Se converta, mude. Como Paulo mudou. Paulo pregou a esse povo.
E ele disse assim: eu não me canso de falar a mesma coisa. Quantas vezes muitos de vocês ouviram eu falar e pregar sobre a religiosidade? Porque precisamos aprender que ser cristão é muito mais que vir a uma igreja. Ser cristão é viver segundo a vontade de Deus e não somente segundo as regras. As regras são necessárias e estão para serem cumpridas, mas elas não nos salvam. O que nos salva é a nossa rendição a Cristo Jesus, a reconhecer Ele como o Senhor e Salvador da nossa vida, abrindo mão dos nossos próprios desejos para realizar a vontade de Deus e viver uma vida verdadeira. A verdadeira justiça está em fazer a vontade de Deus. Amém? E por último, Paulo disse que a alegria dele era conhecer a Deus e o seu poder. Mais à frente, Paulo diz assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Lá na carta aos Coríntios, Paulo fala a mesma coisa: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Como eu vou imitar alguém que eu não conheço? Como eu vou imitar alguém que eu não busco saber como ele viveu? O porquê das atitudes dele, para que nós possamos também agir. Como eu vou vender um produto do qual eu não tenho conhecimento? Eu vou querer enganar alguém e me enganar. Paulo procurou conhecer Cristo. Ele diz, no versículo 10, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Como é que eu creio em Cristo, mas não acredito na ressurreição, no arrebatamento? Nem sei como é que vai ser. Quantos dizem, não é bem assim não. Paulo disse, eu quero conhecer mais de Deus. Você só vai reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus se você conhecer a Ele. Você só vai reconhecer que Jesus Cristo é o único Salvador desta terra quando você buscar conhecer a Ele. Jesus só vai ser o teu Senhor quando você conhecê-lo. E não é teoria, querido. Quantos teólogos existem que conhecem as Escrituras, mas não têm o poder da graça na sua vida? Não reconhecem Cristo como Senhor e Salvador, não entregam a vida a Ele. Não há salvação se não houver rendição, se não houver entrega, se não houver sacrifício de si próprio. Porque Cristo morreu para nos perdoar dos nossos pecados. Como serei perdoado se não aceito Ele na minha vida? Do que adianta dizer creio em Deus se não creio em Cristo, nem nos seus feitos? Do que adianta dizer creio em Deus, mas não quero servi-lo? E viverei minha vida toda só na misericórdia, na misericórdia, na misericórdia. Do que adianta? Conhecer a Cristo é viver em novidade de vida. O que é novidade de vida?
É a cada dia você ser novo. É você viver diferente. É você buscar fazer a vontade de Deus. Para um homem chegar ao ponto de dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele tinha muito da presença do Senhor. Fica para nós essa palavra hoje. Que venhamos viver uma vida verdadeira na justiça de Deus. Nos alegrarmos no Senhor. Termos cuidado e sermos vigilantes quanto ao nosso viver nessa terra. Tomarmos cuidado para não nos tornarmos religiosos, cães, maus obreiros. Mas que nós venhamos ser a verdadeira circuncisão. A verdadeira circuncisão é aquela que testemunha o nome de Cristo. E que venhamos conhecer mais de Cristo e do seu poder. Amém? Fique de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Eu não sei o que Deus ministrou nesta noite no teu coração. Eu não sei de que forma Jesus Cristo falou contigo. Mas eu sei que a palavra de Deus, ela tem poder. E eu sei que algo Deus falou contigo nesta noite. Por isso eu peço a você que ore agora. Que fale com Deus. Que você venha, nesse momento, falar com Deus a respeito da tua própria vida. Se de repente você viu que não está da maneira como Cristo quer que você esteja, fala com Ele. Renda o teu coração a Ele. Peça perdão a Ele. Fale com o Senhor. Fale com Deus. Decida mudar de vida. Decida trilhar um caminho diferente do caminho de Sansão. Decida trilhar um caminho diferente daqueles que se iludem, daqueles que são religiosos. Decida não viver de aparências. Tome essa decisão hoje na tua vida. Fala com Deus a respeito disso. Reconhece Jesus em teus caminhos. Confessa Ele como teu Senhor. Confessa Ele como teu Salvador. Inclina agora o teu coração a Deus. Não queira se render a Deus como Sansão. Quando não tem mais jeito, somente a morte. Quantos não terão o prazer de servir a Cristo em vida, porque rejeitaram a vida toda da presença dEle? Cristo quer que você ande em novidade de vida. Assim como Paulo, que você abra mão de si próprio para ter mais de Deus, mais do seu poder, mais da sua graça, mais do seu amor. Senhor, meu Deus, ministra nos nossos corações essa palavra, meu Pai. Sonda os nossos corações nesta noite. Sonda os nossos corações nesta noite, Senhor. E se houver mal em nós,
que venhamos reconhecer que venhamos, ó Deus, reconhecer diante de Ti para recebermos o Teu perdão. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Quantas vezes, por causa do nosso ego, entristecemos Teu Espírito Santo. Entristecemos, Senhor, a Ti. Quantas vezes o Senhor se entristeceu conosco, porque nossas decisões eram maus. Era má diante dos Teus olhos, Pai. Quantas vezes nos perdoe, Senhor, por cada uma delas, Pai. E assim como está escrito na Tua palavra, se confessarmos os nossos pecados a Ti, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nos purifica agora, Pai. Nos limpa de toda a impureza que o pecado nos traz, para que venhamos viver em novidade de vida com o Senhor, para que o Senhor seja o centro das nossas vidas e não o nosso querer seja o centro. Transforma os nossos corações, converte os nossos pensamentos nos Teus pensamentos, renova-nos, Senhor, nesta noite, ajuda-nos a viver uma vida que Te agrade.